Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Explicação da parábola do semeador. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Comentários dos Pais da Igreja. Glosa de São Tomás de Aquino. Expondo a parábola, acrescenta: alguém ouve a palavra do reino, isto é, minha pregação, que o torna apto para alcançar o reino dos céus, e não a entende, porque vem o maligno, isto é, o diabo, e arrebata o que foi semeado no seu coração. É aquele o que foi semeado à beira do caminho. É de se notar que a palavra semear é tomada em sentidos distintos. Assim se diz que uma semente foi semeada e que um campo foi semeado. Essas duas maneiras de tomar a palavra são empregadas nesta passagem. Mas, quando diz arrebata o que foi semeado, aqui se entende arrebata a semente. Mas, quando diz caiu ao longo do caminho, não se deve entender a semente, mas o lugar em que caiu a semente, isto é, no homem, que é como o campo semeado com a semente da palavra de Deus. Remígio de Auxerre. O Senhor expõe com estas palavras o que é a semente, ou seja, a palavra do reino, isto é, da doutrina do Evangelho, porque há alguns que não recebem a palavra de Deus com devoção de coração, e por isso os demônios arrebatam a semente da palavra divina que foi semeada em seus corações, como se fosse semente semeada num caminho acidentado. Segue. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando surge uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. A semente ou a palavra de Deus que se semeia na pedra, isto é, no coração duro e indônito, não pode frutificar, porque é grande a sua dureza e pequeno o desejo pelas coisas celestiais, e por causa dessa dureza demasiada não tem raiz em si. São Jerônimo. Observai as palavras, logo sucumbe. Há alguma diferença entre aquele que é compelido a negar Cristo pelas tribulações e castigos e aquele que, à primeira perseguição, se escandaliza e cai, que é de quem se fala aqui. Segue. O que foi semeado entre os espinhos.
A mim parece que repete as palavras que foram ditas literalmente a Adão: comerás teu pão entre espinhos e abrolhos, e em sentido místico a todos aqueles que se entregaram aos prazeres do século e aos cuidados deste mundo, os quais comerão o pão do céu e a comida da verdade em meio a espinhos. Rábano Mauro. São chamados com razão de espinhos porque laceram a alma com as pontadas de seus pensamentos e, como que estrangulando-a, não permitem que gere os frutos espirituais da virtude. São Jerônimo, e acrescenta elegantemente: a sedução das riquezas sufoca a palavra, porque as riquezas são lisonjeadoras, pois prometem uma coisa e fazem outra. A posse delas é escorregadia, circulam de cá para lá e, com passo instável, abandonam por vezes os que a possuem e partem para os que não a possuíam. Por isso o Senhor diz que é difícil para os ricos entrar no reino dos céus, porque as riquezas sufocam a palavra de Deus e debilitam o vigor da virtude. Remígio de Auxerre. É bom saber que nestas 3 classes de terra má estão compreendidos todos os que podem ouvir a palavra de Deus e, entretanto, não são capazes de alcançar a salvação. Excetuam-se os gentios, que não mereceram nem mesmo ouvir. Segue. O que foi semeado em terra boa. A terra boa é a consciência fiel dos eleitos, ou a alma dos santos que recebem com alegria, desejo e devoção do coração a palavra de Deus, e a conservam virilmente na prosperidade e na adversidade, e produzem frutos. E por isso disse: esse dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. São Jerônimo. É de se notar que, assim como na terra má havia 3 classes, a saber, a que estava junto ao caminho, a pedregosa e a cheia de espinhos, assim também há 3 classes de terra boa, a que produz 100, a que produz 60 e a que produz 30. E tanto nestas como naquela, não é a substância que varia, mas a vontade. E tanto os incrédulos quanto os que creem recebem a semente em seu coração. E por isso, no primeiro caso se diz: vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E no segundo e no terceiro, é aquele que ouve a palavra. Também na parte da terra boa se disse o mesmo: é aquele que ouve a palavra. Logo, devemos primeiro ouvir, em seguida entender, e depois de entender, dar frutos de ensinamento, produzindo 100, 60 ou 30 por 1. Santo Agostinho. Alguns opinam que é preciso entender esta passagem no sentido de que alguns santos, segundo a diversidade dos seus méritos, livram 30 almas, outros 60 e outros 100, e que isso ocorrerá no dia do juízo, não depois do juízo. Mas alguém, vendo que muitas pessoas abusam desta opinião e prometem, de modo muito perverso, impunidade, já que, assim, todos poderiam se crer libertados, respondeu que se deve viver bem para que cada um se encontre entre aqueles por cuja intercessão os outros devem se livrar. Não suceda que, sendo tão poucos, o número logo se esgote e muitos fiquem sem ser libertados das penas pela intercessão dos santos, e, entre eles, encontre-se, porventura, alguém que prometeu a si, por muito vã temeridade, a esperança de colher frutos alheios. Remígio de Auxerre. Aquele que dá fruto a 30 por 1 é o que ensina a fé na Santíssima Trindade. A 60, o que recomenda a perfeição das boas obras, porque o número 6 é o tempo que Deus empregou em fazer o mundo. A 100, o que promete a vida eterna, porque o número 100 passa da esquerda para a direita, entendendo-se por esquerda a vida presente e por direita a futura. Em outro sentido, a semente da palavra de Deus
Dá fruto a 30 quando produz o bom pensamento, a 60 quando engendra a boa palavra, e a 100 quando conduz ao fruto da boa obra. Santo Agostinho. Ou de outra maneira, o número 100 é o fruto dos mártires, por causa da santidade de sua vida e o desprezo pela morte. O 60, o das virgens, por seu ócio interior, que não combate contra as práticas da carne. Também é costume conceder o ócio aos sexagenários, depois de sua carreira militar ou outros serviços públicos. O número 30 é o dos casados, porque é a idade do combate e eles têm de suportar um árduo conflito para não serem vencidos pela luxúria. Ou de outra maneira ainda, deve-se lutar com o amor dos bens temporais, para que a razão vença, ou, quando ele começar a se erguer, deve-se domá-lo e sujeitá-lo, a fim de reprimi-lo com facilidade ou extingui-lo de modo que não cause mais qualquer inquietação. Disso resulta que uns enfrentem a própria morte por causa da verdade com fortaleza, outros com calma e outros de boa vontade. Estes 3 graus de virtude correspondem às 3 classes de frutos que a terra dá, 30, 60 e 100. E algum destes 3 graus deve encontrar-se, na hora da morte, o homem que pretende partir bem desta vida. São Jerônimo. Ou também, a semente que dá 100 se aplica às virgens, a de 60 às viúvas e aos que estão em estado de continência, e a de 30 ao santo matrimônio, pois a própria junção dos dedos, como se fosse o estreitamento de um beijo afetuoso e uma aliança, representa o marido e a mulher. O 60 se aplica às viúvas, representadas pela pressão do dedo polegar por causa das angústias e tribulações em que se encontram, mas que receberão maior prêmio por terem vencido os prazeres, tanto mais difíceis de combater quanto já tiveram experiência deles. Por último, o número 100, que é expresso da mão esquerda para a direita, e fazendo um círculo pelos mesmos dedos, mas de outra mão, expressa a coroa da virgindade. Nota: havia na antiguidade uma codificação rigorosa que permitia simbolizar todos os números inteiros, de 1 a 1 milhão, com as 2 mãos. Ver, por exemplo, o livro de São Beda, De Indigitatione. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.